Eu imagino que por várias vezes que você esteja mexendo dentro do Excel já aconteceu alguns erros com você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 7 principais erros e principalmente como corrigi-los. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente pode corrigir os principais erros que a gente tem aqui dentro do Excel. Então bora lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro erro que a gente vai trabalhar aqui é esse erro de hashtag. Já tenho certeza que já aconteceu com vocês várias vezes, né? A gente está trabalhando, digitou algum valor e apareceu inúmeras hashtags aqui. Esse é o mais simples de todos, tá? Quando acontece, pessoal, esses erros de hashtag para você na coluna, o que acontece? É que o valor, ou na verdade número, ou texto que você escreveu, na verdade ele está muito maior que o tamanho da coluna. Então, tem duas formas de você corrigir isso. A primeira delas é você vindo aqui em cima, ó, na intersecção mesmo, na separação entre a coluna B e C, no caso aqui. Tá vendo que tem um risquinho branco aqui? Basta você clicar, segurar e arrastar para ele aumentar o tamanho da coluna, ó, que ele vai aumentando, aumentando até sair. Ou então, pessoal, você pode também dar 2 cliques diretamente, ó, 2 cliques, 1, 2, ele já vai lá e ajusta automaticamente aquele tamanho da coluna para você. Então é um erro bem simples de você corrigir, esse foi o erro número 1. O segundo erro que a gente vai trabalhar aqui dentro do Excel agora é o erro de valor. Quando que acontece esse erro de valor, pessoal? Quando você quer fazer alguma operação matemática que envolva um texto. Então olha só, se eu quiser fazer aqui, por exemplo, uma subtração do meu salário menos o vale transporte, nas primeiras células é que ele vai permitir, né? Então, olha, se eu arrastar até aqui embaixo, ele retorna para mim tudo normal, sem nenhum tipo de erro. Porque mesmo os valores que estão em branco, que não tem nenhum tipo de valor, ele entende como zero. Então, 1.569 menos zero. Porém, se eu colocar aqui, ó, no meu vale transporte um texto, como 3As aqui, por exemplo, e dar um Enter, ele vai dar esse erro de valor para a gente. Ou seja, ele está tentando fazer alguma operação matemática de soma, subtração, que seja, que envolva, então, um texto, tá? E textos a gente não consegue fazer nenhum tipo de operação matemática com ele. Como que você pode corrigir isso então? Olha só. Aqui em cima, onde eu tenho minha coluna C2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse C2 dentro dele, aliás, eu vou colocar ele dentro de uma função soma. Olha só que interessante. Vou vir aqui, inserir minha função soma e vou fechar meus parênteses no final. Quando eu faço isso, pessoal, e arrasto, olha só que interessante. Arrasto aqui, o meu erro de valor, ele some, retornando para mim, então, novamente, aquele valor inicial. Por quê? Olha só, a função soma, ela vai converter, né, aqueles textos ali em um zero para mim. Por trás dessa função soma, você pode interpretar que tem um zero ali dentro. Então, se por acaso você estiver trabalhando com alguma tabela que você acredite que possa vir a ser digitado um valor textual ali dentro, já permita o tratamento utilizando a função soma, ok? Bom, esse terceiro erro, provavelmente você pode até não ter ele dentro do seu Excel. Por quê? Ele acontece depois que a Microsoft começou a implementar as matrizes dinâmicas no Excel. Por exemplo, eu tenho aqui meus salários e eu quero saber quais salários desse aqui são únicos. Então, eu vou utilizar a minha função único, igual único, e como seu único argumento, que é a matriz, eu vou selecionar aqui todos os nossos salários, certo? Fecho meus parênteses e dou um Enter e ele retorna para a gente aqui o erro de despejar. Que erro é isso, pessoal? Olha só, isso acontece porque essa função único ela é uma função de matriz dinâmica, que ela tem que despejar uma sequência de valores, ou seja, as funções de matriz dinâmica, ela não retorna para a gente somente um valor, como o PROC-V, por exemplo, que você já conhece, ela retorna uma sequência de valores. E aqui, como eu deixei aqui uma mensagenzinha, entre para o nosso canal do Telegram, se você ainda não está lá, primeiro link aqui da nossa descrição, ok? O que acontece? Eu tenho mais valores do que uma célula apenas aqui embaixo. Então, por eu ter alguma célula preenchida no caminho da minha função único, ela dá esse erro de despejar para a gente. Como que a gente conserta? Basta eu remover esse texto que está aqui, que prontinho, a minha função único retorna os valores únicos daquela matriz que eu selecionei. Esse quarto erro que a gente vai trabalhar juntos agora é o erro de nome. Esse erro é bem comum, tá, pessoal? E ele é muito simples de corrigir também. O erro de nome, ele acontece quando você erra o nome de uma função, tudo bem? Então, por exemplo, eu tentei somar alguns valores aqui embaixo, só que para isso, ao invés de escrever soma, eu escrevi somar. E não existe a função somar dentro do Excel. É muito comum esse erro acontecer também quando você está trabalhando com a função C, ok? E aí você esquece de colocar algum texto entre aspas dentro da função C e ele retorna um erro de nome. Porque, por exemplo, se você tentar colocar aprovado dentro de uma função C, né, no valor verdadeiro da função C, sem as aspas, o Excel vai entender que você quer colocar uma função que chama-se aprovado e ele retorna esse erro de nome. Ou seja, não existe uma função com esse nome
aprovado. Então, para corrigir esse erro, é bem simples, basta você acertar o nome da função ou então colocar o texto que você quer entre aspas. Vou tirar meu R e deixar aqui a minha função soma e prontinho, ele soma o total para a gente. Nesse erro número 5, a gente vai ver agora o erro de ref, referência. O que é isso, pessoal? Olha só, se eu quiser fazer uma subtração aqui novamente, igual ao salário menos o meu vale transporte, e arrastar isso aqui até lá embaixo, ele vai retornar esses valores para a gente. Entretanto, pessoal, olha o que acontece se eu excluir a minha coluna B. Vou clicar com o meu botão direito e vou excluir. Ele retorna para a gente, então, o erro de ref, referência. O que significa isso, pessoal? Significa que alguma das células de referência relativa utilizadas dentro dessa operação matemática ou função não existem mais, foram excluídas, foram deletadas, enfim, alguma coisa aconteceu, na maioria das vezes, né? Realmente aquela célula ou coluna inteira já não existe mais, que é o nosso caso. Então ele dá o erro de referência, porque como já não existem aqueles valores, ele não consegue fazer nenhum tipo de operação ou fórmula que faz parte daquelas células que foram excluídas. Bom, nosso erro número 6, veremos agora então a divisão por zero. Aqui eu acho que é autoexplicativo. Quando você tenta dividir alguma coisa por zero, né, na matemática a gente já sabe que é impossível dividir qualquer valor por zero. Então, por exemplo, igual a esse valor dividido por esse valor. Os primeiros aqui são possíveis, né, porque os dois são valores, tanto 209 quanto 450. Entretanto, quando eu arrasto isso até lá embaixo, olha só, ele dá um erro de divisão por zero aqui pra gente. Por quê, pessoal? Porque o valor que está ali é vazio, então ele interpreta como zero. Então, 1569 dividido por zero não existe, então ele retorna esse erro para a gente, tá? O que a gente pode fazer para corrigir esse erro, tá? Aqui, na verdade, pessoal, a gente pode utilizar uma função chamada se-erro. Então, por exemplo, eu venho aqui em cima, vou apertar minha tecla F2 e entre o meu sinal de igual e o B2, eu vou entrar com uma função chamada se-erro. Inclusive, poderia ser utilizada para tratar todos os erros anteriormente. É que cada um dos erros que a gente já viu tem um tratamento específico, então eu gostaria de ensinar cada um deles para vocês. Então, a função se-erro é composta por basicamente dois argumentos, o valor e o valor se-erro. O primeiro argumento de valor nada mais é do que o valor que efetivamente eu quero que apareça, tá? Caso não dê erro. Então eu quero que apareça essa divisão para a gente de B2 dividido por C2. Venho aqui para o final, aperto ponto e vírgula e depois o nosso último argumento chama-se valor se-erro. Ou seja, caso dê um erro nessa operação, o que eu quero que apareça? No meu caso, eu quero que apareça vazio, ou seja, abro e fecho aspas duplas. Fecho a minha função se-erro e dou um Enter. Quando eu arrasto isso aqui de novo, prontinho, aonde tem o erro, ele retorna vazio para mim. Bom, e para o nosso último erro, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente vai falar agora do nosso erro que é muito comum dentro do PROC-V, PROC-H e etc., que é o nosso erro NA, de não encontrado. Imagino eu que significa isso, tá? Basicamente, pessoal, o que acontece? Eu construí um PROC-V aqui para encontrar o salário da Ana, né? E o meu PROC-V, como vocês podem conferir, está todo correto. Da Ana não, né? Da Paula. Por que ele está dando um erro para a gente então, pessoal? Porque não existe a Paula aqui nos nossos funcionários. É Paulo. Eu digitei o nome errado. Então, quando eu troco aqui dentro, ó, venho aqui, né, posso dar um ESC aqui dentro, e troco de Paula para Paulo, ele retorna para a gente, então, nosso valor que a gente precisa. Então, esse erro NA é quando ele não encontra aquele valor, quando não existe. Então, alguma coisa você digitou errado, ou a sua fórmula também, obviamente, pode estar errada, tá? Mas, na maioria das vezes, ele é mais comum aqui no PROC-V, PROC-H, PROC-X, quando a gente não encontra algum valor que a gente colocou lá no valor procurado. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado um pouquinho, te apresentando esses 7 erros mais comuns que a gente tem aqui dentro do Excel e, principalmente, como tratá-los. Se você gostou desse vídeo, então, se inscreve aqui embaixo, comenta o que achou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e entrar lá no nosso canal do Telegram, ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.